Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, Canal 4, aqui pela NET e também pelo portal www.riopreto.st.leg.br. Obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo. Este é o Câmara Cidadania, que tem o objetivo de levar ao nosso público um pouco mais de conhecimento sobre cidadania. Toda semana, a cada programa, um tema diferente, sempre abordando os direitos e os deveres do cidadão, com a presença de grandes advogados e também dentro do programa algumas participações externas, de munícipes que poderão tirar suas dúvidas. Hoje, temos o prazer de receber diretamente da capital paulista, em nossos estúdios, a doutora Rosana Chiavassa, especialista em planos de saúde, especificamente em planos de saúde, hoje ela vai falar. Obrigado, doutora. É um prazer estar aqui, Hamilton. Por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda. E nós vamos já para a primeira pergunta. Vamos lá. Quem pode contratar um plano de saúde, doutora? Qualquer cidadão, desde que maior de 16 anos. Não há nenhuma restrição, o mercado tem plano para abranger todo mundo, inclusive deficientes mentais, deficientes físicos. O plano de saúde não pode recusar ninguém. Ok, doutora. E qual o período de carência para os planos regulamentados? Então, hoje em dia só são vendidos planos regulamentados. O período de carência é o período da lei, ou seja, 6 meses para internação eletiva, que é aquela que você vai marcar uma cirurgia onde não tem urgência. Tem pressa, mas não tem risco de vida. E 2 anos, e isso é o que mais dá problema para o consumidor, para as doenças pré-existentes. E por doença pré-existente você entende tudo, pressão alta, colesterol, tudo. Então, quando você for entrar no plano de saúde, ao preencher a sua declaração de saúde, conte tudo o que você tem. Por quê? Porque a operadora tem acesso a todos os seus prontuários, inclusive em laboratórios médicos. E, portanto, ela poderá descobrir se você estiver ocultando alguma coisa. E se você ocultou alguma coisa, seu plano vai ser cancelado por fraude e aí você vai ficar sem plano de novo. Então, conte tudo o que você tem e para doença pré-existente você vai ter que aguardar 2 anos. Claro que se você tem pressão alta e você acabou de assinar um plano de saúde e dali a 1 mês você teve um infarto, dificilmente a operadora pode recusar, porque dizer que foi a pressão alta que causou o infarto é muito difícil, Hamilton, então eles vão ser obrigados a te atender. Então, a receita é, faça tudo direitinho, preencha a declaração de saúde, de preferência com o médico do plano, eles são obrigados a te fornecer um médico para te examinar, inclusive, e pronto, você vai ficar sossegado. Plano de saúde, seguro saúde, existe uma diferença? Qual que é o melhor? Ok. Existia na lei diferença antes dela ser regulamentada de 98, mas hoje, para a lei cooperativa, seguro saúde, plano de saúde, aquelas associações sem fins lucrativos, fundação não sei das quantas, é tudo a mesma coisa perante a lei. Tem que cobrir todas as doenças relacionadas ao Código Internacional de Doenças. Não há diferença. O que acontece é que, infelizmente, todo o interior do Brasil é dominado pelas cooperativas, que criam um grande monopólio, e isso atrapalha muito a vida do cidadão. Então, essa é a realidade posta. E todas elas são reguladas pela ANS? Todas são reguladas, regulamentadas e fiscalizadas pela ANS. Há ainda aqueles que têm o contrato antigo. Permaneçam. Ainda é uma joia rara. Doutor, agora nós vamos para as ruas. Como que eu posso saber se o aumento no plano de saúde está correto ou não? O que eu preciso saber? É muito simples saber a questão de aumento de plano de saúde. A ANS autoriza todo ano aumento, mais ou menos em julho. É a correção monetária que dificilmente ultrapassa 9% atualmente. Então, este é devido. Aumento por faixa etária. Eles não podem aumentar, por lei, acima de 60 anos, por conta do Estatuto do Idoso. Mas é claro que as empresas, muito espertas, passaram a dar aumento aos 59 anos. Aumentos de 80%, 100%. Esse aumento de 59 anos tem sido discutido na Justiça como sendo abusivo e a Justiça Paulista tem acolhido essa súplica e diminuído esse aumento. Então fica esperto, fica atento. Aumento por faixa etária é permitido até 60 anos. E se aplicarem um aumento abusivo aos 59 anos, procure a Justiça. Por fim, existe o aumento de sinistralidade. Esse é uma armadilha dos planos de saúde. E eles só acontecem nos planos
que vem do vínculo de emprego ou nos planos coletivos. Se falarem em aumento por sinistralidade, procure a entidade de classe a que seu contrato está afeto ou procure o RH da sua empresa. Eles é que vão poder verificar se esse aumento está correto ou não. Doutora, mais uma perguntinha. As operadoras de plano de saúde podem impedir ou dificultar acesso de idosos? Elas tentam dificultar, sim, não só de idosos, como de deficientes físicos ou de pessoas com doenças graves. Mas ela não pode recusar. Se ela recusar, ela está praticando uma infração e ela poderá ser processada e, inclusive, esse consumidor ganhar uma indenização por dano moral decorrente do preconceito ou de discriminação. Então, não pode recusar nem idoso, ninguém. Não há nenhum veto à entrada no plano de saúde, desde que, claro, ele não pode querer entrar no plano de saúde do engenheiro se ele não for engenheiro. Então, é óbvio que tem alguns vetos, né? Mas idade, sexo, raça, estar doente ou não pode impedir a contratação. Pegando uma carona, inclusive, Então, nessa vai. pergunta, o que o plano, então, pode restringir? O plano só pode restringir alguns procedimentos que a própria lei, de uma forma malandra, trouxe. Por exemplo, as operadoras só cobrem transplante de rim e córnea. E isso é muito bem suprido pelo SUS, ou seja, armadilha para o consumidor. Qualquer outro tipo de transplante, o consumidor vai ter que ir para a rede pública. Isso é muito ruim para o Brasil. Não cobre procedimentos de alta complexidade. O que isso significa? Tudo que é novo na medicina. Mas a ANS vem, assim, de forma sofrível, autorizando esses novos procedimentos. Mas a ANS está sendo lenta, demorada, e por conta disso, Hamilton, todo mundo vai buscar a justiça. E a justiça fala assim, está prescrito por um médico? Tem que pagar. Tá certo? E depois falam mal de advogado, porque falam que é advogado que judicializa. Não é não. São os médicos que pedem os exames para salvar a vida dos seus pacientes e nós só somos um meio para que isso aconteça. Quer dizer que se o paciente se sentir lesado em qualquer fator disso que a senhora explicou no plano de saúde, ele pode recorrer a um profissional. Ele deve recorrer porque há mais de 20 anos a justiça brasileira está ao lado do consumidor na área de saúde. Doutora Rosana, quanto tempo é preciso aguardar até poder ser atendido quando se contrata um plano de saúde? É muito simples. Se for urgente ou emergente, em 24 horas após assinar o contrato, já vai ter que ser atendido. Se cair na rua, se tiver uma queda, se tiver uma apendicite de urgência que não sabia, vai ser atendido. Só não será atendido se houver doença pré-existência crônica, que vai ter que aguardar 2 anos. Mas urgência, emergência, tranquilo. Consulta, depois de 1 mês já pode fazer. Exames também. Então, é muito tranquilo. Salvo para quem já tem um comprometimento de saúde. Esse vai ter que esperar um pouquinho mais. E esses prazos, doutora, todos eles são uniformes para todas as seguradoras e planos de saúde? Uniforme para todos os contratos existentes no Brasil. Ok. Né? Ok. Cuidado quem está fazendo contrato fora do Brasil para atendimento aqui no Brasil, porque essas empresas estrangeiras não têm sede no Brasil, não estão cumprindo a lei brasileira e, portanto, depois, se der um problema, você não vai poder acionar. Doutora, nós vamos mais uma vez para as ruas. Opa, Tem uma vamos perguntinha para a senhora. Doutora, dá para permanecer no plano de saúde após se aposentar ou após uma demissão? Olha, essa pergunta é complexa, tem dado muito problema, mas a resposta perante a lei, eu vou procurar ser objetiva. Se você trabalhou registrado, você tem carteira de trabalho assinado, e lá você tem mais de 10 anos de contribuição a uma operadora, e aí, mesmo que sejam de uma empresa para outra, né? Ah, eu estou lá 11 anos na empresa, mas eu tive Sul América, Unimed, não sei o quê, cooperativa, tá? Não faz mal. Deu 10 anos de contribuição, ou seja, desconto em folha, você se aposentar, você poderá continuar com o seu plano de saúde, vitaliciamente, você e a família, desde que você pague o que você já pagava em folha, mais a parte que a empresa pagava. E aí a pegadinha, Milton, as empresas não sabem, não dizem quanto ela paga, e hoje em dia muito consumidor está sendo surpreendido com pagava R$100 e vem a informação de que a empresa pagava 2 mil. Mentira, nenhuma empresa paga 2 mil para um funcionário. Vai ter que entrar na justiça e eles vão ter que mostrar que eles pagavam os 2 mil. Para não continuar com o funcionário, eles estão, infelizmente, praticando essas mazelas. Demissão.
Se você recolhia bonitinho na carteira e na folha de pagamento para a operadora, você foi demitido sem justa causa, você tem direito a continuar, no máximo por 24 meses. E proporcionalmente ao tempo que você trabalhou. Se você trabalhou 3 meses, você tem direito a 1 mês. É 1/3 do tempo que você trabalhou, no máximo 24 meses. É muito legal, você também paga a sua parte, mais a parte da empresa. O problema é que, se você arrumar outro emprego, você tem que imediatamente cancelar esse anterior, mesmo que a nova empregadora não dê plano de saúde. Então, esta situação está forçando muito brasileiro a ficar no mercado informal para poder usufruir o plano de saúde, que é melhor que o emprego. Então, Hamilton, isso ainda vai dar muito pano para a manga. A lei veio para proteger o trabalhador, mas prejudica demais o empresário e não estão sabendo como achar o equilíbrio disso. Doutora, isso serve tanto para o setor privado quanto para o setor público? Os servidores também têm esse direito? Com certeza, o servidor também tem esse direito. Ok, então. Tá? Detalhe, muitas empresas estão passando, muitas empresas que recolhiam na folha de pagamento estão deixando de recolher e estão oferecendo o contributário, que é aquele que você tem um desconto na consulta, tem um desconto no exame. Quem tiver esse tipo de plano de saúde não tem direito depois. Tá certo então, doutora. E se eu quiser trocar de plano, Vamos lá. como é que eu vou fazer com os prazos? Como é que eu vou cumprir esses prazos? Pois é, a ANS inventou a tal da portabilidade, que, desculpa, nunca funcionou, porque você tem que trocar de plano, o mesmo padrão de plano. Então, se você está saindo de uma operadora que só dá problema com a rede credenciada, você vai ter que achar uma outra operadora com a mesma rede credenciada. Isso no interior, Hamilton, é muito mais complicado, porque no máximo você tem 5, 6 hospitais. O poder de escolha é muito pequeno. Então, é assim, só mude de plano de saúde se realmente você não tiver outra opção. Consulte a ANS, saiba para que plano que você poderá mudar para você ter carência zero. Senão, você vai enfrentar, sim, todos os outros prazos, os mesmos que eu falei, inclusive 24 meses de carência, salvo se for contrato empregatício, porque acima de 30 pessoas não tem carência. Então, se você mudar de emprego e a operadora te der, e a empregadora te oferecer outro plano, a empresa tiver mais que 30 pessoas, não vai ter carência. Só tem carência para contratos individuais ou familiares. E coletivos, né? Sindicato, essas coisas. No caso, a senhora citou a ANS. É fácil esse contato e como se faz isso? Não, a questão da portabilidade é muito fácil. É entrar, tem que estar acostumado a sites. Mas tem sempre um filho, um sobrinho que ajuda nessas horas. É só pelo site, né, doutora? E a ANS é pelo site. Você, inclusive, faz a denúncia por escrito. Conselho. Eu diria que é mais do que um conselho. Se você fez sua denúncia na ANS e não teve o retorno em 1 mês, não espere mais, porque você pode sofrer um prejuízo muito grande. Eu estou com um senhor lá em São Paulo que fez a denúncia, o contrato dele foi cancelado de forma ilegal, ele denunciou a ANS, está fazendo 1 ano, a ANS não respondeu e agora, para conseguir, mesmo na justiça, resolver essa questão é muito complicado, porque ele ficou 1 ano sem pagar. Então, a ANS é bom denunciar, até para a estatística, para eles saberem o que está acontecendo. Mas se for algo grave, vá para a justiça. Certinho, então, doutora. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e a gente volta já já com o Câmara Cidadania. Olá, senhora, tudo bem? Tudo bem? CPF na nota? Imagina! O meu cupom fiscal vai para AMIC. A AMIC precisa muito da sua colaboração. Você só não pode esquecer de doar o seu cupom fiscal até o dia 10 do mês seguinte à sua emissão. Claro que eu não esqueço. Toda compra que eu faço, eu peço um cupom fiscal e dou para AMIC. Doando o seu cupom fiscal à AMIC, você ajuda sem perceber. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. E você pode acompanhar também a nossa programação, assim como este programa, acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. Hoje, nós temos a honra de receber a advogada doutora Rosana Chiavassa.
direto da capital paulista, que está falando com a gente sobre planos de saúde. Doutora, continuando, em que momento o titular poderá solicitar o cancelamento do seu plano? Então, prestem muita atenção. Pergunta muito pertinente, Hamilton. Você tem que saber quando que o seu contrato termina, ou seja, em que mês ele foi assinado. Se foi assinado em agosto, normalmente você tem que 60 dias antes, por escrito, comunicar o cancelamento. Se você não fizer isso, você vai pagar a multa. E é uma multa em percentual com o ano, ou seja, eles pegam 12 mensalidades, o total, se você interrompeu faltando 6 meses é um valor, se faltava 2 meses é outro valor. Então, para que gastar dinheiro à toa? Olhe o seu contrato, veja a data de validade, quando foi assinado, e alguns contratos falam 60 dias, outros falam 30 dias. Fica atento a isso. E aí não adianta ficar inadimplente que eles vão cobrar, realmente. Exatamente, muito bem lembrado. Muita gente fala, não vou pagar mais, vou encerrar. Não, vai vir cobrança sim, cobrança que inclusive que tem mandado o nome de alguns consumidores para a Serasa e a SCPC. Então, tem que formalizar o cancelamento. Tá certo então, doutora. Agora, como é que eu faço para incluir os dependentes no meu plano de saúde? Pois é. Se for filho, é muito tranquilo. Do nascimento, você tem 1 mês. Se passar de 1 mês, o teu filho vai enfrentar carência até de 24 meses. Então, pelo amor de Deus, tem muitos pais que o filho acaba tendo problema, vai para UTI neonatal e ele esquece de fazer a inscrição no plano de saúde. E aí depois vem uma conta monstruosa. Então, é assim, encarrega o padrinho já, ó, você vai ser responsável por ir lá e correr com o plano de saúde se der algum problema. Porque a lei é clara, é 30 dias após o nascimento. Se for uma criança adotada, o padrão é o mesmo, é 30 dias após estar registrado no cartório a adoção dessa criança. Ah, vou casar. A partir do casamento, você pode. Hoje em dia, não precisa nem casar, né? Hoje em dia aceita união estável, aceita. Aliás, basta você entrar e falar que é companheiro e pronto, é aceito. Inclusive sem nenhuma discriminação, até mesmo homem e mulher, homem, mulher, mulher, exatamente. De uma forma muito tranquila. E há casos onde eles não aceitam adoção nessas relações homoafetivas. A Justiça está mandando o plano de saúde inserir essa criança também. Ou seja, perante a lei, os dependentes todos podem entrar. Mas fiquem atentos porque existe um limite que é 24 anos, tem que sair. Ou, se tiver algum problema e for dependente junto ao INSS, pode ficar. Mas se não deu 24 anos, os filhos não podem mais permanecer no plano. Essa dependência no INSS seria por conta de doença, alguma coisa assim? Por conta de tá. doenças, exatamente. Tá ok, então, doutora. Nós vamos agora... Para a rua. Para a rua. Mais uma pergunta, doutora. O atendimento de urgência é cobrado? Na rede credenciada, nunca pode ser cobrado. Ele pode ser cobrado se você, naquela urgência, teve que se socorrer de um outro hospital, de um outro laboratório, de um outro médico, que não está ou na rede credenciada ou mesmo na área geográfica. É muito comum as pessoas terem planos de saúde regionais e numa viagem de férias passarem mal e precisar de atendimento. Se o caso for este, infelizmente você vai ter que pagar a conta, voltar para a região, para a sua região, dar entrada, pedir reembolso e eles não vão pagar tudo não. Eles vão pagar pela tabela deles. Cuidado, porque isso assim é muito cruel, porque a tabela, principalmente de cooperativa, é muito baixa, muito baixa. Então, a recomendação que nós damos é assim, teve um infarto, precisou entrar no hospital, a hora que o médico permitir remoção, venha para um hospital da rede credenciada, porque hoje, Hamilton, uma diária hospitalar de UTI pode alcançar R$20 mil, uma diária de UTI. Então, o médico liberou a ambulância e vem embora para um hospital onde o teu plano de saúde tem a cobertura. É a melhor recomendação. Doutora, uma pergunta também importante. No caso da morte do titular, os seus dependentes poderão permanecer no plano? Então, é um drama isso, muito grande, vai depender de que tipo de contrato é o seu. Se o contrato for familiar, óbvio que quem sobreviver, né,
A esposa ou o esposo e os filhos, desde que até 24 anos, podem permanecer, sim. Se for contrato empregatício, pode permanecer naquele período como se demitido tivesse sido, tá? Não há regulamentação para isso, mas a Justiça tem entendido, Hamilton, que principalmente se for uma pessoa idosa ou se for uma pessoa com doença, tem que continuar pelo menos até a alta. Ou pelo menos até dar tempo da pessoa fazer um outro plano para cumprir aquela carência. E isso é determinado por lei. Não, isso é entendimento do judiciário. A lei sim. não prevê Não casos onde o trabalhador morre e o que acontece com a família. A lei não prevê essa situação. Então, a lei foi omissa. Diante da omissão da lei, o juiz cria regras. Entendi. E Aí, caso a caso. eles têm sido, caso a caso, de uma forma com muito bom senso, reconhecido o direito da maioria desses consumidores. Mais uma perguntinha Opa, de vamos volta, lá. Doutora, por que está havendo muita demora no atendimento do plano de saúde? E por quê? Pois é verdade, você tem razão em reclamar, não só você, como eu diria que 40 milhões dos 50 milhões de brasileiros. Existe sim uma demora de atendimento, por quê? Porque, para se ter uma ideia, hoje a relação vaga-leito hospitalar é melhor no SUS do que na rede privada. É associado demais para poucos hospitais, poucos leitos, poucas vagas. Então, é demorado mesmo. A ANS está tentando corrigir, proibindo algumas operadoras até mesmo de vender planos de saúde para tentar dar conta. Mas, Hamilton, não dá. Nós temos 2 operadoras que têm 3 milhões de associados. A Organização Mundial fala que para cada 1.000 pessoas, 4 leitos. Faz a conta. 3 milhões, quantos leitos tem? E a gente sabe que as redes credenciadas não têm condições de suprir. Então, infelizmente, só tem um jeito. Se você precisar de um exame, até para um diagnóstico grave, precisar de uma cirurgia, nem que seja para biópsia, está demorando, mas não perca tempo. É a tua saúde, é a saúde do teu filho, de um parente. Vá para o judiciário. É sim judicializar a saúde enquanto o governo não traçar diretrizes melhores, tanto na saúde pública como na privada. Certo então, doutora. Uma pergunta também pertinente, eu acho que o telespectador, eu acho que clama por essa resposta. A exigência do período de permanência. Quando o titular desejar trocar de modalidade de plano, o que ele deve fazer, qual é a atitude que deve tomar? Então é assim, tem muito consumidor que quer diminuir o padrão do plano porque está muito caro. E tem consumidor que quer aumentar o padrão do plano, normalmente quando ele sabe que vai precisar de um procedimento e quer melhorar a hotelaria, que é um quarto só para ele, né? Então, infelizmente, nós temos essas 2 situações. Isso na mesma operadora. Quem quiser diminuir, a operadora tem que aceitar na hora, e se não aceitar, eu já dei aqui o caminho. E você tem direito a isso. Se você quiser melhorar o plano, você tem direito a isso também. Mas, aqui, você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar 6 meses para ter direito ao hospital melhor que você quis. Por quê? Porque senão, Hamilton, muitos contratariam o plano mais básico que tem e na hora que precisar operar iam pedir o top de linha. Aí depois iam voltar, né? Então é assim, é uma questão de bom senso e de mercado, né? Você quer fazer um upgrade para ter direito a um hospital melhor, um médico melhor, um quarto melhor? Não tem problema. Você tem direito a isso, mas você vai pagar 6 meses para passar a usufruir isso. Nesses 6 meses você vai continuar usando a mesma rede. Claro que o inverso, quer diminuir o plano, não tem problema algum, né? Você não está conseguindo pagar, você pede uma rede credenciada menor. Agora, se você estava aqui, você diminuiu, para voltar para cá, lembre que tem os 6 meses. Essas cláusulas que se colocam em planos de saúde, por exemplo, idade, principalmente, eu vou citar uma, de 59 para 60 anos. Por que esse aumento drástico? Eu sei que as pessoas vão ficando um pouquinho mais idosas, necessitam um pouco mais de cuidados, mas a senhora não acha que é um pouco injusto isso? Na verdade, injusto talvez seja todo o sistema, né?
Porque a gente sabe que realmente a partir dessa idade os gastos começam. O problema é que no Brasil diminuiu muito o volume de jovens que têm plano de saúde, que são os que sustentam, né, as pessoas mais idosas. O jovem não está querendo ter plano de saúde. Ele fala, não, vou fazer mais tarde, quando eu estiver mais velho. Né? Por outro lado, essa pessoa de 60 anos, se já tiver aposentado, está com o salário congelado. Né? Se tiver nativa, ele não tem o aumento que acompanha os 10% do plano de saúde. Enfim, assim, é muito difícil. Por isso que a Justiça tem olhado para esse aumento de 59 anos com muita rigidez. Então, se o plano dá 90, o juiz dá 30. Se o plano dá 160, o juiz vai dar 50. Né? A Justiça está procurando buscar um equilíbrio, Hamilton, porque alguma coisa tem que aumentar. Né? Não dá para aumentar o que eles querem, mas algo tem que aumentar. E é claro que deveria aumentar a aposentadoria, deveria aumentar o salário, não é? Eu acho que você percebe que o sistema que está ruim, né, como um todo. Tá certo. Doutora, finalizando, a gente vai para uma perguntinha. É um clamor, é um reclamo de muita gente. Por que a ANS vive mudando constantemente as regras? Isso é normal ou é preciso para se ajustar realmente à realidade atual? Então, veja, a ANS tem poucos anos. É uma agência pequena, com uma estrutura pequena, com pouca gente para trabalhar. Ela tem uma boa intenção, a gente percebe isso, mas a estrutura é tão pequena que há pouco tempo atrás ela deixou de cobrar mais de 5 bilhões de multa. Simplesmente, todas as multas que ela deu, prescreveu, porque ela não tinha gente para cobrar. Então, assim, não até que ponto vale a pena ficar autuando para chegar no final? Então, as operadoras começam a não ter medo da ANS, né? Porque multa e depois o que vai dar, né? Eu diria para você que a ANS tem boa vontade, mas tem muita dificuldade, porque tem empresa que está para quebrar e se ela deixar quebrar, vai fazer o quê com esses consumidores? Essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, infelizmente, eu vou te dar um exemplo. Aquele rol de procedimentos, né, é um drama aquilo lá. Né? Eles levaram, para você ter uma ideia, fisioterapia foi aprovado há 4 anos. Mas quando era pequenininha a gente via fisioterapia. Né? Como assim dizer que é um procedimento novo? Não é. Agora, de uma forma arrojada, e ninguém sabe por quê, autoriza exames exame genético para diagnosticar 29 doenças. Hamilton, são 2.000 doenças possíveis de diagnóstico em exame genético. Por que só 29? Não é verdade? O que vai acontecer? A pessoa que tem a 30, né, a 30ª doença vai para a justiça. Né? Agora, ela veio com esta lei num arrojo, eu diria para você que estranha, populista, um arrojo populista, porque nem os médicos, nem os geneticistas e muito menos os cidadãos estão aptos a saberem o que é um mapeamento genético. Eu perguntei outro dia para a Maiana Zatz, que é uma das maiores geneticistas da América do Sul, eu falei, você já fez o seu mapeamento? Ela falou, eu não. Então, se ela que é geneticista não quer saber, eu tenho muito medo de ondas de Angelina Jolie com esses exames genéticos, né? Então, foi populista porque a ANS não conversou com a sociedade. Então, eu diria assim, a ANS tem boa vontade, se esforça, mas a estrutura precisa aumentar, porque, infelizmente, ela não está dando conta. E aí ela vai cair no descrédito. É uma pena. Tá certo, doutora. O tema é emocionante, é apaixonante, mas a gente está chegando ao final do nosso programa, infelizmente. E esperamos que ele tenha sido de bom grado para você, telespectador, que acompanha a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 4 da NET. Obrigado mais uma vez, doutora Rosana, Prazer por ter foi todo aceitado o nosso convite, vindo de lá da capital paulista, para gravar esse nosso programa. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto e outro profissional do direito para falar justamente de direitos e deveres do cidadão. Obrigado pela audiência e até mais.